Olá, bom dia para você que nos acompanha pela programação da Band Amazonas. Começa o Band Cidade, primeira edição, trazendo as principais notícias do dia para você. No programa de hoje, vamos falar do parto humanizado. Você sabe como funciona essa chegada do bebê ao mundo? A gente vai te contar tudinho e mais uma entrevista também nos estúdios para falar do direito do consumidor, mais precisamente de quem faz compras pela internet. E você pode participar com a gente através das nossas redes sociais, YouTube, Facebook e também Instagram, é só digitar Band Amazonas para ficar sabendo das notícias do dia e também bastidores da nossa programação. Você também pode enviar a sua sugestão de pauta para o nosso WhatsApp, o número é o 992051478. A gente já começa essa edição falando que a partir de agora passaram a valer aí as mudanças no trânsito na rotatória do Armando Mendes, na zona leste de Manaus, e também na rotatória da Suframa, no Distrito Industrial, na zona sul. As mudanças são por conta das obras de recuperação da malha viária. Na rotatória do Armando Mendes, os condutores que seguem pela Avenida Altaz Mirim não vão ter mais acesso à rotatória. Eles devem seguir na Avenida dos Oitis, depois fazer o retorno e acessar a Avenida Buriti. Quem vier agora da Altaz Mirim não vai mais poder acessar a rotatória em sentido Mauazinho. Vai ter que se manter aqui na direita e seguir aqui a Avenida Oitis, e a 500 a 600 metros tem um retorno, vai pegar o retorno na esquerda, vai entrar novamente na Buriti e sair na Altaz Mirim. Já na rotatória da Suframa, na zona sul de Manaus, os motoristas que seguem pela Avenida Rodrigo Otávio serão desviados para a parte interna da rotatória e seguir normalmente pela bola da Suframa, com 4 faixas liberadas para a circulação. O trecho interditado será do Secomis até a entrada da Avenida Ministro João Gonçalves de Souza. Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito, estarão presentes enquanto durarem as obras, para a orientação dos condutores. Nós somos 8 agentes por turno, espalhados no desvio e na rotatória, para agilizar e fazer com que o trânsito flua e dar as orientações devidas aos condutores. Bibliotecários de todo o Amazonas participaram de um evento sobre informação digital. A ideia é discutir a melhor maneira de proteger o acervo impresso aqui do Amazonas. O Amazonas possui um dos maiores acervos impressos do Brasil. São livros, atas, jornais e documentos importantes de várias épocas. Preservar tudo isso não é fácil, mas digitalizar esses materiais é o caminho mais seguro. Atualmente, a Biblioteca Digital do Amazonas guarda boa parte dessa história e mais 4.000 títulos. A importância maior é não deixar esquecer, né? O mundo digital hoje, como a gente está vivendo, a biblioteca está aí para facilitar realmente isso. Esse relançamento agora, dentro da segunda semana nacional de bibliotecas, de livros, é justamente para fazer essa viabilidade entre o usuário que hoje usa o computador, usa o celular, para fazer a leitura sem precisar ir a uma biblioteca física, né? Os desafios e a evolução da informação digital são debatidos durante o primeiro colóquio de bibliotecas que reúne bibliotecários de todo o Amazonas. O evento acontece até o dia 23 de outubro no Centro Cultural Povos da Amazônia. O que é mais importante dessa natureza desses eventos é permitir que as pessoas tenham uma dimensão daquilo que nós produzimos, que coloca à disposição do mundo, né? Então, o que a SEC hoje faz, ao relançar o seu repositório, é permitir que nós tenhamos contato com a produção que a SEC reúne sobre cultura do Amazonas. O colóquio faz parte da programação da segunda semana do livro e da biblioteca. Chegou o momento da gente falar de oportunidade de trabalho para esta terça-feira aqui no Amazonas. A Secretaria de Estado do Trabalho divulga mais de 30 vagas de emprego para hoje. Olha só, tem 2 vagas para pintor automotivo, também uma vaga para polidor automotivo, uma vaga para gerente de vendas,
4 para chefe de cozinha júnior com experiência e também formação em gastronomia e que tenha também disponibilidade de horário. Temos também uma vaga para garçom, um para cozinheiro à la carte com experiência em cozinha à la carte e que também tenha cursos na área de cozinha. É importante sempre chegar mais cedo para garantir a senha. É importante também que os candidatos levem os documentos originais e cópia do RG, CPF, PIS, carteira de trabalho, comprovantes de residência e também escolaridade. Agora a gente troca de assunto, até porque a gente vai conferir a previsão do tempo para esta terça-feira aqui em Manaus e também alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia e a noite. Os termômetros devem marcar entre 23 e 34 graus. Em Novo Airão, dia ensolarado com aumento de nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A mínima é de 22 e a máxima de 32 graus. Em Guajará, amanhã é de sol com algumas nuvens durante o dia, períodos nublados com chuva a qualquer hora. As temperaturas variam entre 23 e 32 graus. Em Anori, sol e aumento de nuvens durante o dia. Chove rápido durante o dia e a noite. A mínima é de 22 e a máxima de 34 graus. O Band Cidade, primeira edição, vai para um breve intervalo e na volta vamos falar de parto humanizado. A nossa entrevistada, a doutora ginecologista, já se encontra aqui nos estúdios da Band Amazonas e a gente conversa já já. Band Cidade, primeira edição de volta aqui na tela da Band Amazonas. Agora a gente fala de parto humanizado. Afinal de contas, há alguns anos tem se falado em humanização do parto, muito mais relacionada a experiências positivas vivenciadas pela mulher durante o parto. Parir em casa, na água e nada de intervenções médicas viraram sinônimos de humanização. Nós convidamos a médica ginecologista Yasmine Bader aqui nos estúdios da Band Amazonas para conversar mais com a gente. Doutora, bom dia. Seja bem-vinda ao Band Cidade, primeira edição. Agora explica pra gente o que é o parto humanizado. Bom dia a todos. O parto humanizado é o parto de preferência da mulher. Então, a princípio, a mulher ela tem o direito de escolher o que ela prefere. Se ela quer um parto normal, se ela quer uma cesárea, porque tem mulheres que já chegam com a sua escolha definida. E aí, depois dessa preferência, o obstetra vai ver os critérios. Ele vai ter que dizer para a mãezinha se ela pode ter normal ou se não tem como, por qualquer circunstância que seja, e aí tem que ser cesárea. A princípio, toda mulher pode ter normal. O que vai definir é o decorrer da gravidez, de um pré-natal bem acompanhado, e aí vai dizer se ela pode realmente seguir pelo parto normal. Agora tem muito daquela situação, por exemplo, a mulher não estando grávida, ela fica vendo vídeos na internet, ou então vídeos aí em TV também. Eu acho muito lindo o parto normal, humanizado, mas quando chega na hora, elas têm medo, porque segundo a OMS, o Brasil é o segundo país que mais faz cesárea, né, doutora? Exatamente. O que acontece é que hoje, com a internet, né, ficou mais fácil, mas nem todo mundo pode ter parto normal. E nem todo mundo tem condições de ter parto normal. Então, assim, na internet é divulgado um parto humanizado como parto na água, parto em casa. Essa não é a humanização que a gente prega. A humanização a que a gente prega é aquele que a mãe vai ser totalmente bem assistida, binômio mãe e feto. O neném e a mãe vão estar bem assistidos com tudo que eles têm direito, mas dentro de um ambiente hospitalar e com toda a segurança para os dois. Porque em casa, se acontecer alguma coisa, se a gente precisar de um socorro imediato, a gente não vai ter. E aí essa segurança vai toda por água abaixo e aí corre risco tanto mãe quanto bebê. Agora, esse é um ponto extremamente importante, porque quando a gente fala em humanização, as pessoas, pelo menos na minha cabeça, se eu estiver errado, a senhora me corrige, vem aqui humanização, várias pessoas, uma iluminação baixa, né? Ali o contato mãe-filho, mas não necessariamente essas características levem aí a um parto humanizado? Não. Na verdade, assim, é uma equipe multidisciplinar que pode ser tanto para o parto normal quanto para a cesárea. Tem gente que acha que o parto humanizado é parto normal. Não. A cesárea
também é um parto. Ele também pode ser humanizado. Nem todas as mães têm condições de ter parto normal, nem por isso elas vão deixar de ser mãe e nem por isso o parto tem que deixar de ser humanizado. Então, o bebê nasce, ele vai para o colo da mãe. O primeiro aconchego é o da mãe. O pai está ali do lado. Então, lógico que no parto normal, a equipe multidisciplinar pode ser muito maior. Pode vir as pessoas para ajudar durante o trabalho de parto, mas na cesárea, tudo pode acontecer muito parecido. E quando a gente fala em equipe multidisciplinar, nós estamos falando de quais profissionais? Nós estamos falando sempre da obstetra e do pediatra. E aí nós vamos entrar com a parte da anestesia, do anestesista, tanto para o parto normal e, consequentemente, a cesárea, sem dúvida, com o anestesista é fundamental. Mas no parto normal, ele também entra para nos ajudar. Nós estamos falando da enfermeira obstetriz, nós estamos falando da fisioterapeuta, que ela vai ajudar desde o início do pré-natal a fazer a fisioterapia pélvica. Então, assim, é uma equipe. Nós temos na equipe de multidisciplinariedade, nós temos o pessoal que trabalha com aromaterapia, com musicoterapia, até com acupuntura para aliviar o estresse, a ansiedade e a dor no momento do parto. Olha só que interessante, né? Esse é um momento extremamente importante, é a chegada de um serzinho no nosso mundo. E na sua avaliação, há muitos julgamentos, por exemplo, a mãe que opta pela cesárea ou então a mãe que opta pelo parto normal. Infelizmente, há essa situação, doutora? Porque o que acontece? Muita gente acha que só é mãe aquela que tem bebê de parto normal. Então, a mãe que tem um bebê de cesárea, ela é tanto mãe quanto a outra. Tem mães que não conseguem amamentar e são julgadas por isso também. Não conseguem amamentar por vários fatores de estresse, aí o leite não vem. Elas também são mães. Não é porque elas estão dando a mamadeira que elas deixam de ser mãe. Então, parto normal, parto cesárea, amamentação exclusiva, amamentação complementar ou não conseguiu amamentar. Todas são mães e não devem ser julgadas por isso. Exatamente. Agora, a importância de um pré-natal é fundamental, né, doutora? É desde quando descobre que está grávida, tem que fazer o acompanhamento. O pré-natal adequado, ele deve iniciar pelo menos até os 3 meses de gestação, as 12 primeiras semanas. Porque aí é quando começam os exames primordiais. A gente tem exames em cada fase da gestação. Então, assim, o pré-natal existe para quê? Primeiro, fazer os exames adequados e descobrir se tem alguma alteração e a gente poder intervir, tratar quando possível essas intervenções. A gente precisa fazer um pré-natal adequado para que a paciente se sinta acolhida, ela tenha uma confiança com a médica ou com o médico dela. Porque se não existir essa relação médico-paciente desde o início, como é que a gente vai chegar lá no final e ela vai confiar no que eu vou dizer? Se é uma paciente que ela quer parto normal de qualquer jeito e lá no final eu, como médica, perceber que não vai dar para ser parto normal e dizer para ela não, vai ter que ser cesárea. Se ela já não tem essa relação de confiança comigo, ela vai dizer não confio nessa médica, eu quero normal de qualquer jeito. E aí ela abandona muitas vezes o pré-natal. Nossa, que situação. Eu vou até dizer assim, por exemplo, eu sempre tive um sonho de ter parto normal. Quando eu engravidei, eu falei, não, eu quero cesárea. Dá um medo, enfim. Mas tinha tudo para que fosse o parto normal. Mas optei em cesárea, tá tudo certo, tá tudo legal, filho super saudável. Mas aí, Flávia, é assim, a gente tem que ver assim, tem condições de você ter normal? Tá tudo bem? Não vai fazer mal nem para você, nem para o seu bebê? Porque tem condições ao longo do pré-natal que podem aparecer e que não tinha antes. Você pode desenvolver, por exemplo, um diabetes durante a gestação. E só consegue ver isso tudo fazendo acompanhamento, fazendo, né, doutora? o acompanhamento adequado, fazendo os exames no tempo certo. E aí, se precisar de medicação, que a gente tente melhorar essas condições, a gente vai melhorar, justamente para não chegar numa crise de alguma coisa mais grave e aí, às vezes, até um bebê prematuro. Infelizmente, chegam no seu consultório, por exemplo, mães ansiosas? Todas, praticamente. Todas. É a maioria. Porque chega aquela mãezinha antes de engravidar, que não está conseguindo engravidar por algum motivo, como chega aquela mãezinha que engravidou e não estava nos planos dela engravidar agora, como chegam aquelas mães que já estavam querendo, pararam uma pílula anticoncepcional e conseguiram engravidar. Então, a gente tem todos os perfis de mãe.
E aí, lógico, aquelas que estão programando, que está tudo certo, é um pré-natal maravilhoso. Mas vai chegar aquela adolescente de 16 anos, com a mãe dela do lado, puxando a orelha dela porque ela engravidou. E aí você vai ter que tratar de quem? De toda a família. E aí, de repente, você vai ter que abrir mão de um psicólogo para ajudar. E aí começa um pré-natal um pouquinho mais turbulento, mas que quando chega lá no final e nasce o bebê, muda tudo. Aí a avó já ama a criança, e aquele negócio todo. Então, assim, você tem que saber direcionar até para quê? A mãe, naquele momento que ela está mais sensível, que ela quer apoio, que ela gostaria do pai, da mãe, do pai do bebê, ela quer todo mundo do lado dela. E ela quer todo mundo fazendo carinho. Ela quer 3 horas da manhã pedir um sanduíche e alguém vai lá comprar o sanduíche para ela. Às vezes ela nem está desejando, não, mas ela diz que ela tá. É um pretexto para comer. Eu estou grávida, eu quero comer. Então é um momento muito importante da vida da mulher. Agora, falando que em sanduíche, nesse ponto que a senhora tocou, a alimentação também, né, doutora? Ela é super importante, ela tem que ser regrada, a gente pode colocar assim? Tem que ser regrada. Isso que eu falei, eu tô grávida, eu posso comer. Não é bem assim. Então, o que a gente pode fazer? Na nossa equipe, a gente também abre mão da nutricionista, às vezes tem que até ir para o endocrinologista, ter uma coisa um pouquinho mais aprofundada. Porque tem pessoas que, ao sair um pouquinho da dieta, começam a aumentar os índices glicêmicos e pode desenvolver uma doença que é muito perigosa na gravidez, que é o diabetes gestacional, que é um pavor aí para os obstetras mesmo, porque levam a complicações graves durante a gravidez até o nascimento do bebê. Pois é, e algumas grávidas, talvez que já estejam nos assistindo, poxa vida, eu já estou com barrigão, exercício físico é importante para todas ou há exceções? Há exceções. Tem algumas mãezinhas que, na verdade, não podem fazer exercícios físicos. Então, cada caso deve ser avaliado pelo seu obstetra. A gente tem que ver, tem pacientes que, às vezes, tiveram algum sangramento, estão tendo algum sangramento. Essas pacientes devem ter repouso ao invés de fazer exercícios, né? Lógico que tem pacientes que já chegam, já querem fazer exercício, acabaram de descobrir que estão grávidas e querem fazer exercício, porque já faziam exercício antes da gravidez. Ou então assistem pela internet, né? Olha só, a fulana está grávida e por que eu não posso também? Exatamente. Então, assim, cada caso deve ser avaliado isoladamente pelo seu obstetra. Agora, sobre aquela frase, gravidez não é doença. O que a senhora acha dessa frase? Vamos pesar um pouquinho, vamos colocar na balança. A gravidez realmente não é um estado patológico, não é uma doença que vai deixar você sem trabalhar, sem fazer essas atividades do cotidiano. Mas cada caso é um caso. Como eu te falei, às vezes tem uma paciente que ela tem um sangramento de primeiro trimestre, que a gente chama, que é um sangramento muito comum nas gestações. Várias pacientes podem ter um sangramento no início da gravidez. Então, naquele momento, a gestação dela está precisando de um controle mais rigoroso. Não é que seja doença. Depois que a gente passar por esse período, por esse controle mais rigoroso, a gravidez dela segue normalmente. Eita, olha, essa frase, eu confesso que me machuca nos ouvidos. A gravidez não é doença, justamente pelo que a senhora falou. É que cada situação é uma situação. Por exemplo, lá no tempo da minha mãe, a minha mãe carregava balde de roupa e tudo. E porque as mulheres de hoje... É respeitar o momento de cada uma, né, doutora? É respeitar o momento de cada uma, a condição física de cada uma, inclusive prévia à gestação. Você sabe o que acontece? A gestante ela já vai ganhar peso automaticamente. Então, aquelas pacientes que já engravidam acima do peso, já vai ser uma gestação mais difícil para ela. Aquelas pacientes que já eram sedentárias, já vai ser mais difícil para elas. Ou seja, elas vão ficar mais edemaciadas, vão inchar mais, vão ficar mais cansadas do que o normal. Agora, sobre o inchaço, doutora, o inchaço é normal aparecer em determinado momento da gravidez ou a gente pode dizer que o inchaço não é normal? O inchaço, na verdade, a gente tem que avaliar a paciente como um todo. Existem aquelas pacientes que a função dela ela vai ficar em pé o dia inteiro no trabalho. Não tem como. No final do dia ela vai estar edemaciada. Mas tem aquelas pacientes que é um edema patológico, que pode ser já uma disfunção, pode ser uma pressão alta, ela pode estar com algum problema renal, aí a gente tem que avaliar também. Mas a gente tem assim, a gente tem as meias de compressão, a gente tem a drenagem linfática, a gente tem algumas coisinhas que a gente pode abrir mão se não for patológico. Mas, por exemplo, as pacientes que têm pressão alta durante a gravidez, a gente já começa a avaliar o edema dela de forma diferenciada. Aquele edema a gente já tem que pensar
se não é a pressão dela que está tendo alguma alteração. E Então as o edema meias? já dá uma dica pra gente. E as meias, elas são obrigatórias no caso ou não? Não, elas não são obrigatórias, mas elas ajudam muito, porque você vê, tem paciente que não vai poder se afastar agora do trabalho. A gente tem aquelas pacientes que elas ficam prorrogando o máximo a licença maternidade, porque elas precisam daquele tempo depois em casa com o bebê. Exatamente. Então elas falam, não, doutora, eu só quero sair da minha licença já perto de nascer. Então são aquelas pacientes que a gente vai, até quando não dá mais, não, agora você tem que parar. Você imagina, a gente tem uma paciente que é frentista, um exemplo. Ela fica o dia inteiro em pé. Ela fica 12 horas no trabalho dela, 8 horas, não sei, a jornada toda dela de trabalho em pé. No final do dia, ela vai ter os membros inferiores, principalmente edemaciados. Então, a meia de compressão vai ajudar muito ela nesse sentido. Olha só que interessante. Agora sobre, lembrando que você acompanha, você pode inclusive mandar o seu tema de entrevista para o nosso WhatsApp, o número é o 99205-1478, 99205-1478. Agora, doutora, eu pergunto em relação às semanas. Geralmente a gente encontra a mulher grávida, você está de quantos meses? Ela fala, eu estou de 27 semanas. A pessoa vai fazer o cálculo ali, mas quantos meses? Como é que feita essa contagem? Então, porque o que acontece? Se a gente for para o calendário, o mês, alguns vão ter 4 semanas. Isso. Mas outros vão ter 5 semanas. Então, a gente precisa fazer essa conta por dia e ela deve ser exata. A gente tem a conta pela DUM, que é a data da última menstruação, e a gente tem a contagem pela primeira ultrassonografia, que é a do primeiro trimestre, que essa é a conta mais certinha pra gente. Até porque tem pacientes que têm um ciclo irregular, não sabe exatamente quando é que foi a data da última menstruação, ou então teve um sangramento já grávida e não sabia que estava grávida. Então, essa conta pela menstruação, ela pode ter falhas mais grosseiras. Enquanto que pela ultrassom, normalmente a ultrassom de 11, 12 semanas, ela é mais fidedigna. E aí é essa que a gente segue até o final do pré-natal. Doutora Yasmine Bader, ginecologista, eu quero agradecer a sua participação aqui no Band Cidade, primeira edição. Seja muito bem-vinda, as portas estão abertas para a gente passar todas as dicas para mamães que nos assistem. Muito obrigada, viu? Bom dia. O Band Cidade vai para um breve intervalo e na volta vamos falar sobre o direito do consumidor, principalmente quem faz compras pela internet. É daqui a pouquinho, depois do intervalo. Dando início a uma série de reportagens que a equipe de jornalismo da Band Amazonas preparou para comemorar o aniversário de Manaus, que completa 350 anos nesta quinta-feira. Hoje nós vamos conhecer mais sobre o jeito manauara de se expressar por meio da fala, o sotaque e as gírias que só ouvimos aqui. E aí, bota fé? Veja na reportagem de Jorge Guerreiro e também Josenilson Guerreiro. Olha já então. Burrudão. Tá dando migué. Vou mesmo. Jitinho. Maninha, para de ser lesa. Em Manaus, a cada esquina, uma expressão diferente. E quem não é daqui, às vezes sente dificuldade de entender o que o manauara tá falando. É o quê? Não entendi nada. Eu tô surpresa. Nunca ouvi falar. É bem assim, deixa eu te explicar. Espia só, mano, velho, eu vou botar no toco pra poder fazer uma reportagem considerada daquela chibata no balde. Vou mesmo? O quê? Tá botando fé, não? Tu vai ver só. Qual manauara que nunca falou assim, hein? São em média 1.500 expressões que logo de cara a gente identifica quem é daqui. E você, é de Manaus mesmo? Então fala que tá legal. Curiminho tá chibata que só. Desde quando Manaus foi criada, a cidade recebeu uma intensa imigração de europeus. Sabe aquele típico chiado do talvez, Manaus e x-caboquinho? Pois é, nós pegamos dos portugueses, ora pois. O sotaque cantado do povo daqui é devido aos nordestinos que em 1890, no tempo áureo da borracha, chegaram em Manaus para ajudar na extração do látex. E depois, quando a Zona Franca de Manaus foi criada, eles vieram com a mão de obra para trabalhar e aqui ficaram. E toda essa miscigenação acabou se juntando com as expressões indígenas, o que torna o nosso sotaque diferente e bem peculiar.
O escritor amazonense Sérgio Freire fez um estudo sobre as expressões locais e lançou em 2010 o livro O Amazonês, uma obra que mostra o significado do vocabulário do amazonense. Eu me senti obrigado, como linguista, a fazer esse registro, já que não tinha, de certa forma, a nossa linguagem em formato de livro. Tem várias expressões. Uma bem comum é aquela telese, né, quando você quer mostrar descrédito para alguém, mas o manauara também ele tem uma forma muito interessante de enfatizar. Ele não enfatiza usando muito, por exemplo, né? Ele não diz está muito quente, ele diz que só, está quente que só. Ou então ele repete, né? Ele diz assim, hoje eu corri, mas não peguei o ônibus. Então tem algumas peculiaridades do falar amazonense, né, que são históricos. A nossa língua, como a língua de vários outros lugares, ela tem uma história, ela vem de algum lugar. E a nossa língua também vem de uma confluência de 3 influências, né? E foi através desse livro que o cantor Nicolás Júnior se inspirou para compor um dos seus maiores sucessos, a música Amazonês, canção que conta de maneira simples o dia a dia de um caboclo baré. Sou amazonês, não nado com boto nem chupupiqui, sou do mesmo saco da farinha que ela dá ovinha ali do Ariri. Amazonês é uma música que assim que é um dos pontapés iniciais assim da minha carreira, porque ali eu criei uma identidade musical, né? Eu falei, olha, isso de fato que eu quero fazer é traduzir para a minha música o pensamento amazônico, as nossas coisas de uma forma muito fácil de se ouvir, não com uma poesia muito rebuscada, mas uma coisa mais narrativa mesmo, que as pessoas se identifiquem de fato e achem elas, procurem esses detalhes da música no cotidiano. Manaus é uma mistura, né, de várias culturas e acaba aqui trazendo também de outros lugares alguns linguajares característicos de outras regiões, mas que se adaptaram também aqui e aqui ficaram. Então é tudo válido. E dentre as expressões mais usadas no vocabulário do manauara estão... Abacaba, tá dando migué. Pega o beco, tá ligeiro, tá apressado. Vou mesmo. Vem ali. Ah, de Paris, paristinense. Olha já então, pega o beco, mano. Pega o beco, maninho. Burrudão, grandão, macetão, jitinho. Maninha, para de ser lesa, bora logo. E aí, se familiarizou, parente? Então que tal a gente comemorar os 350 anos de Manaus comendo aquele jeraqui frito lá na beira? Ou merendar um quicão com um din-din considerado lá no mercadinho do bairro, hein? Tem que fazer uma festa maceta, sabe? Uma festa assim, chibata, que é para fazer o povo ficar feliz que só. Do Rocha? Do Rocha. Dos Vera. Dos Vera, para valer. Em homenagem a Manaus, o amazonês. Sou amazonês, não é fuleiragem, eu sou bem dali. E dou de com borra na farinha e sou enxerido até o Tucupi. Se sou. A Band é chibata no balde. Parabéns, Manaus, meu ciúme. Beijo. Sou amazonês, não nado com boto nem chupupiqui. Sou do mesmo saco da farinha que ela dá ovinha ali do Ariri. Sou amazonês, não é fuleiragem, eu sou bem dali. E dou de com borra na farinha e sou enxerido até o Tucupi. E essa reportagem ficou chibata no balde, né? Olha só, agora a gente troca de assunto, que agora eu vou te fazer uma pergunta. Se de repente você compra um produto pela internet e quando for usar, percebe que você não gostou nada, você tem o direito de fazer a devolução e pegar o dinheiro de volta? Nós vamos justamente tirar essa dúvida, a gente vai conversar aqui com o advogado sobre o direito do consumidor e para isso a gente vai conversar aqui com o Luiz Albert. Bom dia, seja muito bem-vindo ao Band Cidade, primeira edição. Oi, Flávia, bom dia. Quero falar com a honra estar aqui e com os telespectadores. Muito obrigada. E agora, o telespectador, no caso, comprou pela internet, ele tem direito de pegar o dinheiro de volta, fazer a devolução do produto ou não? Tem sim, mas para isso ele tem apenas 7 dias para trocar o produto. A lei, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 49, estabeleceu que quando não são compras físicas, né? Compras pode ser não só pela internet, como também por telefone, por catálogo, onde você não consiga fisicamente tocar o produto, você quando recebe o produto, você tem 7 dias a partir do recebimento
para poder fazer a troca ou pedir a devolução do valor que foi pago. Agora, caso aconteça, olha, eu não gostei não dessa caneta, no catálogo estava uma coisa, no site estava uma coisa, chegou aqui é outra, e aí como é que faz? E aí você deve entrar em contato com o lojista, quem lhe vendeu, e falar, olha, eu não quero o produto, eu quero fazer uma troca, utilizar o crédito do valor, ou então eu quero a devolução do valor que eu paguei. Fica a critério do cliente. Então o lojista é obrigado a fazer a troca. Então, quem é responsável pela taxa de devolução? Quem é responsável pela taxa de devolução é o lojista. O lojista é o empresário. Então, logicamente, ele tem vantagem de comprar pela internet, de vender. Ele tem vantagens. Então, para isso, ele corre o risco do negócio. Por isso que muitos lojistas hoje se preocupam em tentar, da melhor forma possível, mostrar o produto na venda pela internet ou catálogo, para tentar diminuir essas taxas. Exatamente. Agora, essas políticas de troca, como é que funcionam? Entendo. Essas políticas de troca online, 7 dias para devolução. Você entra em contato, uma empresa séria vai lhe mandar o código postal para você devolver o produto. Código postal onde você, logicamente, não vai pagar. Vamos fazer uma comparação com o físico. Uma compra física, você tem 30 dias para... Você não vai poder fazer a troca. Deixa eu explicar. Muita gente tem a confusão. Chega e, doutor, eu comprei um relógio, eu ia dar para minha mãe, a minha mãe não gostou, eu vim trocar, a loja não aceitou. Loja física, realmente, elas não têm obrigação de troca. Muitas lojas oferecem como bônus a questão da troca. E se elas oferecem, elas fazem a mídia, então elas têm que realmente fazer. Porque aí fica aquele lance, né? Tipo, você então tá vendo o relógio para sua mãe, então você tá tendo ali a oportunidade de tocar para ver se tá tudo funcionando, se tá arranhado, se realmente a cor é essa, diferentemente da internet. Porque às vezes na internet a gente quer comprar um relógio, tá a cor marrom, chega aqui, tá dourado e frustra às vezes o consumidor, né? Isso mesmo. Então, o que acontece? Você tem que ter muito cuidado quando for comprar algo fisicamente e achar que tem troca. Tem que fazer a pergunta antes, se pode fazer a troca sim ou não. Vamos dar o caso que não é possível fazer a troca, e agora? Só se o produto apresentar defeito. Sendo assim, o fabricante, o lojista tem 30 dias para resolver o problema. Passado esses 30 dias, não resolveu, fica a critério do consumidor, ou troca, ou tem um abatimento por um produto melhor, ou pede a devolução do valor pago. Olha só, super interessante. Inclusive, você que está participando, você que está assistindo o Band Cidade Primeira Edição, você pode participar com a gente através do 992051478, é o WhatsApp aqui do Band Cidade Primeira Edição. O assunto é direito do consumidor. E a gente iniciou a nossa entrevista, fazendo uma pergunta: se a pessoa compra pela internet, ela pode, não gostou do produto, pode pedir de volta, pode pedir o dinheiro, ou então pode fazer uma outra escolha também, né? Pode. Fica a critério do lojista, fica a critério do consumidor, antes dos 7 dias. Ele vai fazer o questionamento. Olha, eu não gostei do produto, eu quero fazer uma troca. Se eu gastei R$50 no produto, eu quero usar esses R$50. A critério do consumidor. Ou então pede a devolução do valor pago. Agora, eu lhe pergunto, como garantir... que garantia a gente tem de fazer as compras pela internet, né? É claro que tem a comodidade, a gente está ali deitado, vai fazendo a escolha ali pela internet, mas como fazer essas compras de uma maneira mais segura? Para fazer uma compra mais segura, é necessário fazer uma pesquisa anterior da loja que você vai fazer a compra. Vai em sites de reclamação. Existem sites, hoje em dia eu posso dar exemplo de 2? Vamos. Que é o Reclame Aqui, é um site onde você faz uma reclamação e você também faz a pesquisa de lojistas, onde cada um tem uma nota, então você já pode avaliar se ele é um lojista legal ou não. Tem também um outro site que é do governo federal, que é o consumidor.gov.
Então, eu aconselho sempre a fazer, porque muitas vezes os sites não confiáveis geram valores que não condizem com a realidade. É sempre buscar referências, né? Sempre buscar referência. Eu sei que o impulso, a vontade de comprar é muito grande. Mas essa é a expectativa que eles querem causar na gente, não é? Muitas vezes, Flávia, o cliente chega comigo e pergunta, um cliente que é um pouco mais íntimo, ele chega pelo meu WhatsApp, doutor, eu compro desse site que o meu celular, que eu quero muito, tá barato. Eu olho o site, eu falei, não compra. Ele, doutor, mas está muito barato. Eu falo, não compra. Ele quer realizar o sonho. Mas, infelizmente, a chance de ser um golpe é muito grande. Agora, sobre os prazos de entrega. Quando a gente compra online, tem, às vezes, que o produto demora 6 meses até 1 ano para chegar. Existe um prazo estabelecido para a chegada do produto? Não existe um prazo estabelecido. Existe que você deve receber a informação de quando você vai receber. Por exemplo, eu compro hoje e vou receber esse produto em até 14 dias. Então, você já tem, né, na sua memória que você tem 14 dias para receber o produto. Se esse produto que você aguardava em 14 dias chegar em 6 meses, então as suas expectativas elas foram frustradas. Então, logicamente, você pode, antes, já poderia ter pedido cancelamento, já poderia ter pedido um outro produto, ou então até um dano moral pela frustração de, às vezes, não poder utilizar o produto, às vezes era um presente para um ente querido. Já até passou a data, Até né? passou a data. Ou então comprou um presente para o filho de 1 ano, o filho já tem 3. Isso mesmo, né? Então, não existe uma data específica, existe que você tem que ter uma prévia informação. E tem que ser uma informação que seja realmente verdadeira. E como funciona a questão de sigilo de informações? A pessoa que está vendendo, né, o vendedor, ele precisa buscar essas informações? Ou precisa guardar? Como é que funciona? Como é que você fala? Em relação a uma compra? Isso, exatamente. Cartão de crédito, por Isso, exemplo? perfeito. Toda empresa, o site, né, que respeite o consumidor, vai ter todo um aparato de segurança, buscar empresas que gerem essa segurança por trás, pelo site, para poder gerar isso para o consumidor, porque eles se utilizam muitos de um cartão de crédito, de um cartão de débito, ou então um boleto, vão pagar um boleto. Então a empresa, ela é responsável sim, o lojista é responsável sim pela segurança que vai ser dada na hora da compra. Olha só, que interessante. Eu quero lhe agradecer, advogado Luiz Albert. Seja muito bem-vindo sempre ao Band Cidade Primeira Edição. As portas estão abertas para a gente tirar sempre essas dúvidas aí do direito do consumidor. Obrigado, Flávio. Obrigado aos telespectadores. E estou sempre às ordens. Muito obrigada mais uma vez. Agora chegou o momento da gente conferir as informações do Brasil e do mundo com Kelly Abreu no Notícias da Redação. Olá, Flávia, um bom dia a todos. 8 meses depois de chegar ao Congresso Nacional, o texto principal da reforma da Previdência deve ter a votação final hoje, terça-feira. O plenário do Senado deve analisar a matéria em segundo turno para que seja aprovada e siga para a publicação do presidente Jair Bolsonaro. O projeto deve obter, no mínimo, 49 votos favoráveis. Entre outros pontos, o texto aumenta o tempo para trabalhadores terem direito à aposentadoria, eleva as partes de contribuição para quem ganha acima do teto do INSS e estabelece regras de transição para os atuais assalariados. Com essa proposta, a economia está estimada em 800 bilhões em 10 anos, segundo o governo federal. E as micro e pequenas empresas foram responsáveis por 75% das novas vagas de empregos registradas em setembro, segundo o levantamento feito pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Negócios de pequeno porte geraram 119 mil dos mais de 157 mil postos de trabalhos com carteira assinada registradas no mês anterior. O número superou em 20% o saldo de agosto e em 23% do mesmo mês de 2018. Para meses de setembro, o total representa o maior resultado desde 2013. E cerca de 55 mil pessoas vivem em zonas consideradas de alto risco em Manaus.
A estimativa é do Serviço Geológico do Brasil, que realizou um levantamento para identificar áreas propensas a alagamentos e movimentos de massa da zona urbana da capital. O mapeamento foi feito em parceria com a Defesa Civil, que apontou que mais de 37 mil imóveis construídos em locais classificados em 4 graus de risco. Os dados foram apresentados pelo CPRM durante o 16º Simpósio de Geologia da Amazônia. Para o Notícias da Redação, Kelly Abreu. Obrigada, Kelly Abreu, pelas informações. O Band Cidade fica por aqui, mas essa edição continua disponível na internet, na página da Band Amazonas, no Facebook e também no canal da Band Amazonas, no site youtube.com. Para ficar por dentro da programação e bastidores, é só seguir a Band Amazonas no Instagram. Você também pode enviar a sua sugestão de reportagem com vídeos, fotos, mandar a sua opinião para o nosso WhatsApp. O número é o 999